Oi, voltei! No vídeo de hoje eu vim compartilhar quais foram as habilidades que eu mais precisei desenvolver quando entrei no mercado de trabalho. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar como um profissional de relações internacionais. Vou contar aqui para vocês a minha experiência, mas existem várias habilidades que você pode desenvolver. Eu fiz um post lá no Instagram um tempinho atrás falando um pouquinho sobre essas habilidades. Vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não conferiu. Hoje aqui eu vou contar um pouquinho da minha experiência e das minhas top 3 habilidades que eu precisei desenvolver na hora de entrar no mercado de trabalho. Vamos lá! A primeira delas foi comunicação com pessoas, aprender a me comunicar. Eu era muito tímida, ainda sou, mas estamos trabalhando nisso. E eu percebi que ao me colocar em ambientes que eram diferentes daqueles que eu estava acostumada, seja na universidade, conversando com professores ou outros colegas, eu me fechava muito e eu acabava não falando as coisas que eu tinha vontade de falar. Quando o telefone tocava no estágio, eu me arrepiava todinho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? E se quiserem falar com outra pessoa, como é que eu vou atender? Gente, uma coisa simples, comunicação, conversar com outras pessoas. Mas isso, a gente não existe uma aula para isso na graduação, então eu percebi a necessidade disso na hora que eu entrei mesmo no mercado de trabalho e era uma necessidade que eu precisava atender rápido. Então, uma habilidade que eu precisava desenvolver para que eu conseguisse colocar de fato o meu trabalho ali e contribuir com as pessoas que estavam junto comigo. Então, comecei a observar muito e analisar as pessoas, como que as pessoas se portavam, se comunicavam, e entender um pouco também de quais eram as minhas travas, quais eram as minhas limitações, se era só timidez, se era insegurança em relação ao que eu iria falar, se eu tinha que escrever alguma coisa em outro idioma, e se eu escrevesse errado, enfim. Então foi um trabalho que eu percebi e que eu precisei fazer muito internamente, li alguns livros, fiz alguns cursos relacionados a isso, a comunicação, para que eu conseguisse me posicionar melhor e contribuir melhor com o meu trabalho, me comunicando com as pessoas ao meu redor. Isso se tornou mais forte ainda quando eu comecei a atuar em ambientes que eram multiculturais, que tinham pessoas de vários países, seja trabalhando no time comigo ou na questão do atendimento. Então, eu precisava me portar de uma forma e aí, além disso, encaixava o idioma e aí as coisas se misturavam e tudo isso foi gerando uma bola de neve e mostrando cada vez mais a necessidade de aprender a me comunicar com outras pessoas de forma clara e de forma específica. Aqui, falando em vídeo, só pra câmera, isso era muito tranquilo pra mim, mas na hora em que eu me colocava em ambientes que eu não estava acostumada, eu tremia, esquecia o que eu estava falando, suava, e não conseguia colocar em palavras qual era o meu posicionamento. Então, comunicação com as pessoas parece algo simples, mas é algo que a gente precisa colocar em prática. E se você ainda está na graduação, isso é possível fazer também. Se encaixe em diversas atividades, grupo acadêmico, centro acadêmico, grupo de pesquisa, converse com professores, com palestrantes, para que você se exponha a esses ambientes diferentes, para que você vá treinando também essas questões, seja a timidez, seja o nervosismo, seja o que falar, como falar. E é só na prática que a gente vai aprendendo a como desenvolver melhor e como se comunicar com outras pessoas. Conectando com um ponto do exemplo que eu dei sobre os idiomas, essa foi a segunda habilidade que eu mais precisei desenvolver. Isso não quer dizer que todos os internacionalistas têm que falar 30 mil idiomas e que precisam desenvolver todas as habilidades. Eu já falei aqui em vários vídeos que eu comecei a fazer relações internacionais por conta dos idiomas, então eles estão na minha vida pessoal e profissional de maneira muito forte e estão conectados com o meu objetivo profissional dos locais onde eu quero trabalhar. Então eu vejo isso como uma necessidade e foi também uma das necessidades assim que eu entrei no mercado de trabalho. Não especificamente no estágio, mas a primeira necessidade veio no trabalho voluntário que eu fiz no Ministério da Justiça com refugiados, logo depois que eu terminei a graduação. E eu comecei com o inglês e o espanhol, era uma atividade para fazer com o inglês e o espanhol, com pessoas refugiadas, arquivos, áudios, enfim. E aí surgiu a necessidade do francês. Eu já tinha um francês intermediário, assim, mas fazia um tempo que ele estava de lado.
Quando surgiu a demanda, eu falei assim, não, vou dar um gás aqui para esse negócio, tem que funcionar. E foi aí que eu identifiquei que os idiomas, para mim, eles não eram só uma ponte dentro das RI, que vão me ajudar a conectar pessoas, culturas ou me comunicar. Eram parte das habilidades que eu queria como profissional, como um dos meus objetivos profissionais. Então, foi aí que eu entendi que eu precisava dar um gás maior nos idiomas e para que seja algo constante, não só eu fiz um curso, terminei e é isso aí. De como eu posso aplicar isso na minha vida, como que isso vai me ajudar conversando com outras pessoas. E por obra do destino ou não, não sei, depois dessa experiência, as várias outras que surgiram estavam conectadas também com os idiomas e ter dado esse gás inicial foi o ponto-chave para que eu conseguisse outras oportunidades, também conectadas com o inglês, o espanhol, o francês, relações internacionais de alguma forma, mas conectadas com o meu objetivo profissional. Terceiro, por último e não menos importante, é um combo de 2. 1, resolução de conflitos e 2, empatia. Quando a gente está num posicionamento, às vezes, por exemplo, durante a graduação, numa simulação, num trabalho, surge um debate, tem um problema e a gente precisa pensar sobre aquele problema. Ah, teve uma guerra, como que a gente vai resolver o problema dessa guerra, dos países envolvidos? Isso acaba ficando... É um exercício também de como resolver conflitos, de como resolver problemas, mas isso acontece de maneira muito mais frequente na vida real, no dia a dia do trabalho, seja lá ele qual for. Então, entender um pouco sobre isso é essencial para que a gente consiga colocar a mão na massa e, além disso, juntando com o ponto 2 do combo, é a empatia. De entender, um profissional de relações internacionais tem muito essa habilidade de conseguir olhar de uma maneira mais ampla, identificar quais são os problemas de ambas as partes e, a partir daí, buscar por possíveis soluções que estejam em comum acordo com as duas áreas específicas ou com outras que estejam envolvendo ali no debate. Então, isso não é algo que a gente desenvolve do dia para a noite, começa na graduação, mas isso se prolonga também para o mercado de trabalho, já que temos problemas, precisamos de soluções e a gente precisa buscar formas de encontrar isso. Parece meio utópico, meio abstrato, mas a verdade é que a gente precisa se inserir em atividades extracurriculares se você ainda está na graduação. A gente precisa se inserir em outros ambientes que a gente não está acostumado, a gente precisa sair da zona de conforto e buscar por momentos para colocar a mão na massa para que você identifique quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Não é uma lista de, ok, vou fazer isso, isso e isso. Todas essas habilidades surgiram de uma necessidade. Então, fui trabalhar em um local que precisava de uma comunicação mais formal, que eu não tinha, então eu precisei correr atrás disso. Fui trabalhar em um outro local que precisava do idioma tinindo, e era algo que eu vi que eu precisava reforçar, porque estava de acordo com os meus objetivos profissionais, então eu fui lá e atingi essa necessidade. Mas isso não surge do nada, isso não veio lá no primeiro, segundo ou sétimo semestre da graduação. Isso veio a partir do momento que eu me coloquei à disposição no mercado de trabalho para que eu conseguisse entender o que estava faltando em mim, que eu precisava para o perfil profissional que eu quero construir, de acordo com as minhas prioridades. Então, sala de aula é importante, prova é importante, seminário é importante, simulações também, mas sempre que possível, saia da sala de aula. Vá além, vá em cursos, vá em simpósios, vá em eventos, converse com pessoas, saia da sua zona de conforto para que você consiga, aos poucos, identificar quais habilidades você quer desenvolver. E é sempre importante estar atento com as anteninhas assim ligadas, porque essas habilidades vão se desenvolvendo aos poucos. E hoje eu tô aqui falando sobre as top 3, mas daqui a um mês eu posso identificar outras habilidades que eu senti necessidade de desenvolver como profissional e que talvez não façam sentido para mim agora. Então é um trabalho constante de observação e de identificando o que você quer fazer, o que você acha que está faltando. Assim você vai se construindo e se moldando como profissional.
É isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Coloca aqui embaixo qual a habilidade que você quer desenvolver aí, que você acha que tem tudo a ver com relações internacionais. Vamos trabalhando junto nessas coisas. Não esquece de se inscrever no canal, semana que vem a gente tá aqui de novo. Segue nas redes sociais, a Real Help Internacional em todos os lugares e é isso. Um grande beijo e até semana que vem.